Vamos para a palavra. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Vejam essa história. Eu peço nesse momento para que todos possam ficar bem atentos. É como se nesse momento, se nós estivéssemos em um avião, nós estaríamos naquele momento mais importante do voo, onde os comissários diriam assim: apertem os cintos. Eu peço que você, então, aperte os cintos. É um momento para você ficar, veja, atento, concentrado na palavra. Só solte o cinto e só saia se realmente você precisar. Olha o que diz o texto. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote, de nome Zacarias, da turma de Abias. A sua esposa era uma das filhas de Arão, e o seu nome é Isabel. No seu esboço está Elizabeth. Veja, a tradução que eu estou lendo é a tradução King James. Então, os nomes, quando são traduzidos do português para o inglês, pode ter essa diferença. Isabel é mais conhecido. Veja o que diz o segundo verso. Ambos eram justos diante de Deus. E aqui me permita fazer uma pequena pausa, porque aqui nós já começamos a perceber algo que pode fazer muito sentido para algumas pessoas, principalmente para aqueles que são solteiros. Veja a importância de nós, quando formos escolher alguém para casar, escolher alguém justo perante Deus. Você pode, com certeza, errar em muitas coisas na sua vida. Mas se eu pudesse deixar um conselho para os solteiros, eu diria: não erre no seu casamento. Errar no casamento, com certeza, é muito difícil. Eu diria, todos os nossos erros, eles são corrigidos, podem ser corrigidos, mas corrigir o erro de uma escolha, de um relacionamento, sem dúvida, as feridas são profundas e é muito difícil. Então escolha alguém justo, escolha alguém que ame a Deus, escolha alguém comprometido com os propósitos de Deus. Está aí um bom conselho. Mas, pastor, eu me casei com alguém que não teme a Deus, que não ama a Deus, que não quer nem saber de Deus. Eu quero dizer também algo para você. Veja, eu não estou dizendo para que você se separe. Eu não estou dizendo para você se distanciar dessa pessoa. Não, é seu esposo. Então, cabe a você dobrar os seus joelhos, cabe a você orar. Nós temos um Deus poderoso e eu estou dizendo, Ele pode transformar o coração mais duro em um coração quebrantado. Então, ore. Pague realmente o preço para a transformação e o milagre do seu esposo. Vamos continuar. Ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa
em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eles eram irrepreensíveis. E eles não tinham filho, porque Isabel, ela era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aqui eu paro novamente, eu faço uma pausa novamente. Por quê? Porque, veja, essa história nos mostra algo. Você pode ser fiel a Deus e mesmo assim estar com o seu coração partido. Você pode ser irrepreensível diante de Deus e mesmo assim ter uma área da sua vida que esteja precisando de um milagre. Na história de Zacarias e de Isabel, essa família, veja, nós temos aqui uma verdade. Deus nunca prometeu uma vida perfeita para ninguém. Existem, veja, situações difíceis, existem dores, sofrimento, existem vales, desertos, contratempos na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer casal, na vida de qualquer família. Está aqui um casal, aparentemente, veja, extremamente comprometido com Deus, fiel a Deus, irrepreensível, mas nós temos uma dificuldade. A Isabel era estéril, eles não podiam ter filhos. Então você pode amar a Deus e você pode estar passando por um momento difícil. A história continua. Aconteceu que quando ele estava exercendo, ou quando ele exercia fielmente o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando, lá do lado de fora, na hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ele ficou perturbado. E o medo caiu sobre ele. Mas o anjo disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração, ela foi ouvida. A tua esposa, a Isabel, ou Elizabeth, te dará um filho. E tu chamarás o seu nome de João. De João. Até aí, eu quero que você agora feche um pouquinho os seus olhos e vamos orar. Senhor, que a tua graça possa nos envolver, Pai. Eu peço a Deus que a tua bênção esteja sobre nós agora, através da palavra que foi lida, que quando estivermos compartilhando, que o Senhor nos abençoe, para que tudo seja, ó Deus, maravilhoso aqui agora, Pai. A tua palavra seja compreendida, interpretada, aplicada na vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Usa a minha vida para ministrar e prepara os ouvidos e os corações para ouvir, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quantos de vocês já assistiram esse filme aqui? Esqueceram de Mim. Esse filme é um filme da década de 90. Quando eu assistia, os meus filhos nem nascidos eram. Né? Não que eu seja velho, não, nada disso. Os irmãos aí que passaram pela década de 90 e que conhecem esse filme, sabem muito bem do que eu estou dizendo. Nós não somos velhos. Naquela época tinha ainda filmes bons. Esse é um daqueles filmes
que a gente senta para assistir com a família e não precisa ficar preocupado em adiantar cenas impróprias. Este é um filme que a gente pode assistir com as crianças, com os jovens, o vovô, a vovó. É aquele filme que vai agradar todo mundo. Não tem bobagem, não tem besteira. Está raro assistir filme assim hoje. Está aí uma boa recomendação para você que não viu. Mas, muito bem, rapidamente, do que se trata esse filme? Esse filme conta a história de um adolescente, o Kevin McAllister. Ele é filho de uma família abastada, uma família rica, que resolve passar o Natal lá na França. Eles moram nos Estados Unidos. E os seus pais compram passagem para eles viajarem na véspera de Natal, para passar o Natal lá em Paris. E eu digo que eles eram ricos, porque uma passagem na véspera de Natal dos Estados Unidos para a França deve ser um absurdo. Mas eles assim se prepararam, compraram as passagens, mas ali na noite anterior, o Kevin, um menino muito arteiro, acabou fazendo bagunça, levou ali uma bronca dos seus pais e um castigo. Os pais disseram para ele ir lá para o sótão da casa e ficar sozinho ali. Veja, castigado ele foi, emburrado, chegou ali no sótão, emburrado, ele disse: olha, eu odeio a minha família. Eu queria que a minha família desaparecesse. E o tempo passou, ele acabou dormindo no sótão, a família acorda pela manhã, os pais acordam pela manhã, apavorados, horário atrasado, eles pegam as malas, partem para o aeroporto, pegam o avião, vão para a França. Quando chegam lá na França, cadê o Kevin? Esqueceram o menino no sótão da casa. O Kevin acorda e quando ele percebe que a casa estava vazia, no lugar dele ficar bravo, ele ficou contente. Imagina, um menino sozinho em casa. Ele vai para a geladeira e ele vai ali e pega tudo o que ele mais queria e tudo que ele tinha, e ele vai e come o que ele quer. Senta no sofá, estica as pernas, pega o controle remoto e assiste a programação que ele quer. Ele está todo feliz, enquanto os pais estão apavorados com ele lá do outro lado, ele está todo feliz, todo cheio. Casa vazia, só para mim, ele está curtindo o momento. Até que anoitece novamente. E ele está sozinho em casa. E 2 ladrões chegam na casa e invadem a casa. E aí aquilo que parecia maravilhoso acaba se tornando para o Kevin um pesadelo. Eu não vou contar mais, eu quero que você assista o filme. Mas isso serve realmente de inspiração para uma verdade que muitas vezes nós acabamos presenciando. Eu digo verdade porque eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, já desejou ficar sozinho. Ah, se nós pudéssemos estralar o dedo e desaparecer um monte de gente, e sumir com um monte de gente. Não tem momento que dá vontade de você fazer assim? E como a gente gostaria, né, que algumas pessoas sumissem da nossa frente em alguns momentos. Eu acho que todo mundo aqui já desejou ficar sozinho. Mas é verdade também que em alguns momentos da vida, ficar sozinho, a solidão, o silêncio, o barulho da solidão é tão ensurdecedor que acaba se tornando para algumas pessoas um pesadelo. Tem a sua vantagem ficar sozinho, mas
muitas vezes, quando nós estamos sozinhos, nos sentindo sozinhos, é algo para nós desesperador. Eu estou dizendo isso porque há uma grande diferença entre essas duas palavras, sozinho e isolado. Veja, isolado não é algo bom. Eu acredito que não é algo bom para ninguém. Não é algo saudável. Por quê? Porque quando você fica isolado, você fica ali, você e os seus pensamentos. E eu não sei se você já entrou nessa de ficar conversando com os seus pensamentos. Sabe quando você fica ouvindo os seus pensamentos e os seus pensamentos começam a falar para você bobagem? Por exemplo, você vai e manda uma mensagem para o seu patrão ou para os seus patrões e eles não te respondem. E aí você fica ali, e agora? Eu acho que os meus patrões não estão mais gostando de mim. Eu acho que eles não estão mais contentes com o meu serviço. Daqui a pouco vem um outro pensamento. Eu acho que eles vão me mandar embora. Mas se eles me mandarem embora, eu não vou mais ter dinheiro. E se eu não tiver mais dinheiro, eu vou precisar vender a minha casa. E se eu vender a minha casa, eu vou morar onde? Se eu vender a minha casa, eu vou morar na rua. E se eu morar na rua, eu vou perder os meus amigos. E se eu perder os meus amigos, aí eu vou ter que adotar um cachorro. E se eu adotar um cachorro, eu não vou ter dinheiro para comprar ração para esse cachorro. Percebe? É um ciclo, onde a gente começa, quando a gente se isola, a gente começa a conversar com a nossa consciência, e naquilo que a gente, na verdade, deveria melhorar, a gente acaba piorando. Você fica ouvindo só os seus pensamentos, e às vezes não é confrontado com verdades, com pessoas que olham e colocam você novamente no juízo. Então é um perigo, não é nada saudável ficar isolado, mas há uma diferença entre isolado e sozinho, em estar sozinho. Eu posso estar sozinho, mas eu posso estar sozinho porque não tem mais nenhuma pessoa, não há mais nenhum ser humano comigo, mas eu estou sozinho, mas eu tenho a consciência de que Deus está comigo. Então eu não vou entrar em um diálogo ouvindo as bobagens dos meus pensamentos, negativos na maioria das vezes. Eu vou estar sozinho, mas eu tenho consciência de que Deus está comigo. E então, veja, os meus pensamentos, eles são guardados e são interrompidos com as verdades de Deus, com a presença de Deus. E quando a gente está sozinho, com a consciência de que Deus está com a gente, na verdade, surge uma outra palavra que é a palavra solitude. Isso é solitude. Veja, solitude vem justamente dessa ideia de que não é você ficar sozinho, isolado, mas sozinho com Deus. Na vida da igreja, a solitude é uma disciplina espiritual, assim como a oração, assim como a leitura bíblica, assim como o jejum. A solitude é uma disciplina, é algo que nós precisamos aprender. Por isso o tema da mensagem de hoje, chamados à solitude. Nós somos chamados para a solitude. Mas o que é a solitude? O que ela tem a ver com a gente? Se vocês estiverem anotando, eu convido você. Esse é o nosso primeiro pensamento de hoje. A solitude, ela não é ausência, é encontro. Essa é
é a primeira verdade, o primeiro pensamento, o primeiro ponto da mensagem de hoje. Não é a ausência, mas é um encontro. Diferente de solidão. Solidão é a ausência. E veja, solidão, você pode se sentir sozinho, sentir solidão, você pode sentir solidão cercado por pessoas. Eu acho que a pior solidão não é aquela que a gente está literalmente sozinho, mas é quando a gente está cercado de pessoas e a gente se sente sozinho. É ausência. Falta algo. Traz um peso de abandono. É aquele sentimento que vem e a gente se sente abandonado, se sente, veja, como se estivesse faltando algo. Solitude não. Solitude é algo voluntário. Solitude é uma escolha nossa, é um desejo nosso, é você buscar pelo silêncio. É você desejar o descanso, o contato com o eterno. É você desejar um encontro com Deus. Então você voluntariamente se reserva. Jesus nos ensinou isso. Em alguns momentos da vida ele nos mostra a importância dessa disciplina espiritual. Ele estava ali no meio da multidão, de repente ele ia para um canto, ia para um lugar, e ele ficava sozinho. Mas veja, sozinho, na ausência de pessoas, mas sozinho com o Pai, conversando com o Pai. É exatamente isso. E nós encontramos também isso na história de hoje. Olha só os versículos 10 e 11. Zacarias, olha só. Toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, justamente na hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Veja, Zacarias, ele era um sacerdote, e nesse momento ele estava sozinho no santo lugar. No átrio principal do templo, exercendo o seu ofício sacerdotal. Ele estava servindo ali o templo. Veja, é preciso nós entendermos o que é que está por trás dessa expressão aqui, desse texto. Havia aproximadamente 120 sacerdotes que serviam o templo. Veja, 120 sacerdotes. O que Zacarias está fazendo aqui acontecia uma vez ao ano. E era sorteado, e a gente vê isso no texto. Era um sorteio que se fazia, puxava ali, quem sabe, o nome. Vamos ver, dos 120, quem é que vai ser sorteado para o serviço hoje. Uma vez por ano, sorteava-se. E Zacarias, aqui, nesse caso, ele é sorteado. Veja como aqui nós já começamos a aprender algumas coisas. Perceba como nada é por acaso. Aparentemente, parece um sorteio normal, apesar de uma probabilidade muito pequena de escolher o nome de Zacarias. Havia 120 para ser escolhido e pegaram justamente o nome de Zacarias. Chega a vez dele. Ele entra ali no santo lugar. Para nós parece algo fácil, mas não era algo fácil no tempo de Zacarias. E eu explico por quê. Vamos lembrar, Jesus não havia morrido ainda. Vamos lembrar, os nossos pecados não haviam ainda sido perdoados. Se Zacarias, ou qualquer sacerdote escolhido, entrasse ali para exercer o seu ministério, e fosse identificado na vida dele pecados, Zacarias podia morrer
E veja, e era assim que eram as coisas naquela época. Veja, no Antigo Testamento nós temos histórias onde o chão, a terra se abriu. Nós temos histórias onde o fogo desceu dos céus, pessoas foram mortas por causa do pecado. Literalmente mortas. Se um sacerdote entrasse para fazer o serviço sacerdotal no templo, no Santo dos Santos, se ele chegasse ali com pecado, ele morreria. Tanto é que o sacerdote, para fazer esse serviço, na sua estola sacerdotal, ele levava sinos para fazer barulho. Porque enquanto ele estava trabalhando, ele estava se movendo, o sino tocava e todo mundo sabia, ninguém podia entrar lá, mas todo mundo ouvia o barulho dos sinos e sabia que ele estava vivo. Ele entrava lá e no seu tornozelo era amarrado uma corda, porque caso ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar. Então eles puxavam o corpo, veja, pelo tornozelo, pela corda. Imagine, Zacarias com a corda no tornozelo, com os sinos na estola sacerdotal, fazendo os seus trabalhos. Então veja, nada fácil, extremamente difícil. Mas ele encara e ele vai. E ele está ali servindo. E ele entra naquele lugar sozinho. Sozinho. Veja, irmãos, há certas coisas que Deus vai fazer conosco, não quando nós estamos no meio da multidão, mas exatamente quando nós estamos sozinhos. Existem coisas que Deus faz com a gente no meio das pessoas, mas existem coisas que Deus faz com a gente quando nós estamos sozinhos. E eu arrisco dizer que talvez essa tenha sido a maior experiência que Zacarias tenha tido com Deus. Eu imagino. E veja, não foi numa multidão, mas foi quando ele estava sozinho diante de Deus. Quando ele para tudo e ele entra naquele lugar, e naquele lugar ele tem talvez a experiência mais importante da sua vida. E aí a grande questão é a seguinte: assim como era muito difícil para ele estar ali, eu imagino que para nós também é muito difícil estarmos sozinhos com Deus. Sabe por quê? Não porque nós temos medo de Deus, não porque nós precisamos de uma corda para amarrar no nosso tornozelo, medo de Deus nos castigar em estar sozinhos, mas porque, por exemplo, nós estamos ocupados demais. Nós estamos ocupados demais. Nós vivemos uma geração onde o fato de você dizer assim, eu estou ocupado demais, parece bonito. Parece chique para as pessoas hoje dizerem assim, minha agenda está cheia, olha, essa semana foi tão corrida. Eu estava dizendo pela manhã, uma frase que eu usava bastante, quando eu era jovem, no meio de algumas pessoas: pensa que é bonito ser feio. Quantos já usaram essa expressão? A gente fala de boca cheia, eu estou ocupado demais. Pensa que é bonito ser feio. É feio. Isso não é bonito. Onde é que está a beleza de você dizer assim, eu estou com a minha agenda cheia, eu não tenho tempo para nada. Meu irmão, às vezes você está tão ocupado com as coisas urgentes e você não está dando importância para aquilo que você precisa dar. Por exemplo, existem pais que não têm mais tempo com os filhos. Existem homens que não têm mais tempo para a mulher. Existem mulheres que não têm mais tempo com o marido. Onde é que está a beleza de você dizer, olha, eu estou ocupado demais? Agora veja, o que essa palavra está nos confrontando? Será que para nós está tão difícil assim ficarmos sozinhos com Deus?
Nós já não vivemos mais do outro lado do véu. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou a dívida dos nossos pecados. Hoje a gente não precisa ir para a presença de Deus com uma corda no tornozelo, com um sino no pescoço. Hoje nós temos livre acesso, não há mais um véu que nos separa, e nós temos um livre acesso. Nós nunca tivemos tanto acesso até Deus do que agora. E agora veja, e Deus está dos céus olhando para nós e dizendo assim: você está tão ocupado assim? Por que você está tão ocupado assim para mim? A gente não fica mais sozinho com Deus. Veja, e a gente vai estar ocupado sempre. Eu estava dizendo, quando eu estava ainda no primário, a gente que estava no primário ontem, a gente ouvia as nossas mães, a nossa mãe dizendo assim: olha, filho, não, você está no primário agora você vai para a 5ª série. Quando você chegar na 5ª série, vai ter um professor para cada matéria. Aí você vai, daí vai ser legal. Daí vai ser legal. Daí vai ficar melhor. Um professor para cada matéria? É, filho, é. E aí você entra na 5ª, 8ª, achando que daí vai ser legal. E foi legal? Não, mas 5ª, 8ª, não, o 2º grau. Quando você chegar no 2º grau, lá sim, no 2º grau, vai ser incrível. E aí você chega no 2º grau, é luta, é correria, é sofrimento, é choro, é ranger de dentes, né, Taura? É, professora, sim, é difícil. Mas daí você está no 2º grau, chega alguém para você e diz assim: quando você passar no vestibular, você vai entrar na faculdade. Aí sim, na faculdade, você vai estudar as matérias que você gosta. Minha faculdade, dá para escrever um livro. Você entra na faculdade, tormenta, tempestade, luta, é correria, não tem tempo para nada, e é isso. E aí você termina, aí você está no meio da faculdade, passando na metade, alguém diz assim: quando você terminar a faculdade, sabe daí? Aí você vai trabalhar, ganhar o seu dinheiro, aí sim a vida vai fazer sentido. Aí você sai da faculdade, arruma o seu serviço, primeira CLT, os seus problemas só começaram. Quando você casar. Quando vier os filhos. Os netos. Não, quando você se aposentar, aí a sua vida está feita. Quantos aposentados estão com a vida feita aqui? Nenhum. Irmãos, a gente sempre vai ter ocupação, vai ser sempre luta, a gente nunca vai ter tempo para nada. Então perceba a importância de nós pensarmos nisso hoje. Eu não sei em qual momento da vida você está. Se você tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Eu não sei se você ainda é solteiro, se você está no primário, nem fala mais primário, fundamental. Eu não sei onde você está na vida, mas não importa onde você está. Sempre vai ser difícil, sempre vai ser complexo. Cabe a nós vermos o que realmente é importante. E a solitude é algo importante e necessário. Momento para você separar um tempo para ficar sozinho com Deus. Um encontro onde os céus vão tocar a terra, onde a terra vai tocar os céus. Um encontro com Deus. Segundo pensamento. O seu milagre está aguardando você. Aguardando você.
Isso tem muito a ver com solitude. Veja, Zacarias está sozinho, lá no átrio interior, ele está acendendo o incenso. O incenso, ali no átrio havia o candelabro, havia também ali a mesa onde estavam os incensos, e o incenso simbolizava as orações. Quando acendia os incensos, aquela fumaça, aquele aroma, ele subia, e aquilo era a representação das orações das pessoas que estavam lá fora. Então o sacerdote ali acendia o incenso, ele estava ali acendendo o incenso, e um anjo aparece e começa a falar com ele. Olha o versículo 12. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado, o medo caiu sobre ele. Veja, irmãos, novamente, nós lemos a Bíblia hoje como cristãos, mas a gente sabe a história toda, então para nós fica fácil. A gente não se surpreende, um anjo veio e falou com Zacarias. Para a gente isso é, poxa, olha que bonito. O anjo chegou para Zacarias, e a gente não entende tudo. Parece legal, né, o anjo aparecendo, mas é importante você entender o momento que esse anjo aparece. Lembra que eu disse? Imagina a tensão. Primeiro, ele foi sorteado, dentre 120 sacerdotes, ele é sorteado. Aí imagine toda a preparação, as pessoas amarrando ali, os outros sacerdotes ajudando ele a amarrar o sino na estola dele. E ali os burbúrios dizendo, olha, sempre tem um amigo para fazer uma piada, né? Imagina um sacerdote amarrando a perna ali, o tornozelo dele ali com a corda, dizendo, acho que eu vou deixar meio frouxo aqui. Sabe aquela história assim? Se você morrer, fica lá. E tá. Sempre tem alguém para fazer uma graça na hora errada, né? Então, ele amarra a corda no tornozelo, coloca o sino, e aquela pressão na cabeça, aquela tensão, meu Deus. E ele indo lá, para ficar sozinho naquele lugar tão sagrado. E aí ele pensando assim, oh meu Deus, será que tem algum pecado que eu esqueci de pedir? Será que... Oh meu Deus. E ele chega ali, ele está ali, riscando ali, de alguma forma, o fogo, fazendo o fogo para acender o incenso. De repente, um anjo aparece. Eu fico imaginando a cena. Ele quase que caiu de costa. Pronto, Deus veio me buscar. Pronto, esse anjo vai me matar. Pronto, a minha vida acabou. Pronto, eu estou em pecado. Então, naquele momento, o medo se apoderou de Zacarias. O anjo aparece, o Zacarias fica com medo, e aí, olha no versículo, o anjo diz assim, não, Zacarias, calma, não fica com medo, não. Não, peraí, eu não estou aqui para te matar, eu vim aqui para te abençoar. Sabe a tua oração? Tua oração foi respondida. A sua mulher vai engravidar. Olha só. O milagre que Zacarias e Isabel estavam esperando já existia no plano de Deus, mas estava aguardando exatamente o tempo certo. Veja, e a postura correta para ser liberado. Eu acho incrível isso. O anjo aparece no tempo certo, diante daquela postura correta. Olha o versículo 8. O verso 8 nos mostra algo muito interessante. E aconteceu que enquanto ele exercia fielmente o sacerdócio perante Deus, ele estava trabalhando. E é importante isso, porque ele já estava de idade avançada. Era um sonho que ele tinha, ter filhos com a sua esposa, e esse sonho já havia quase que já tinha sido esquecido por Zacarias.
Sabe aquela sensação, aquela frustração, algo lá do passado que eles queriam muito, mas que já tinham até esquecido disso. Mas olha que interessante a postura dele, ele não deixa de servir a Deus, ele não deixa de ser fiel ao seu ministério, ele não abandona a igreja, ele não abandona a sua fé, ele não abre mão do seu chamado, ele não abre mão de nada disso, ele continuava servindo a Deus. É verdade que, humanamente falando, esse milagre estava atrasado, é verdade. Eles já estavam em uma idade avançada, humanamente falando, estava tudo atrasado, mas no tempo certo e exatamente diante dessa postura correta, ele estava sozinho diante de Deus, servindo fielmente o seu ministério. E aí Deus responde à oração de Zacarias. Então, a solitude, irmãos, é esse lugar onde um milagre está nos aguardando. É esse lugar de encontro. É esse lugar que nós vamos provar e mostrar para Deus que nós estamos mais interessados na presença de Deus do que nos presentes de Deus. Porque nós, quando estamos no meio da multidão, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos no trabalho, nós ficamos pedindo e falando e clamando e pedindo os presentes. Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo, Deus, tenha misericórdia, me faz isso, me faz aquilo. Mas a solitude é um lugar onde a gente mostra para Deus que mais importante do que o que está na mão de Deus é a presença de Deus. E a gente só mostra isso quando a gente valoriza a solitude. Quando voluntariamente você separa esse tempo para estar com Deus. Não interessado. Não porque você precisa ansiosamente que Ele faça algo. Mas é um lugar que você vai se encontrar com Ele. Que nem um filho, quando chega perto do pai, encosta o rosto, a face, no peito do pai, e fica ali pertinho do pai. A solitude é esse lugar onde a gente se encontra, é esse lugar de espera, de abraço, lugar para você chorar, lugar para você agradecer, lugar para você reconhecer. É o lugar da presença, é o lugar onde nós verdadeiramente seremos surpreendidos por Deus. E foi assim com Zacarias. Ele é surpreendido, exatamente quando ele está ali sozinho, ele e Deus. Vamos para o terceiro pensamento. Talvez um dos pensamentos mais importantes dessa noite. Na solitude, as suas palavras são sementes. Palavras são sementes. Veja, aqui eu quero fazer uma pausa e eu peço a sua extrema atenção. Meu irmão, está aí um bom conselho também para todos. Meu irmão, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Deus ouve todas elas. Cuidado. Suas palavras são sementes. Sementes. Vamos para o texto. Olha o versículo 18 agora. Quando o anjo aparece e o
o anjo fala assim para ele: não precisa ficar com medo, calma aí, eu não vim te matar não, eu vim te abençoar. Deus ouviu sua oração. Sua esposa, ela vai engravidar. Olha o que é que Zacarias disse para o anjo: como eu saberei isso? Talvez seja esse um dos grandes motivos de eu ter escolhido essa tradução. Veja, como eu saberei isso? Porque eu sou um homem velho e a minha esposa é avançada em idade. Vamos traduzir isso. O que Zacarias estava dizendo para o anjo aqui? Eu não acredito em você. Você é mais um que está vindo iludir a mim e a minha esposa. Eu não acredito. Quem você pensa que você é? A gente já esperou demais, a gente já se frustrou demais, a gente já teve promessa demais, e aí vem você agora, nessa altura do campeonato. Você está iludindo. Quem que é você? Veja, Zacarias começa a falar para o anjo um monte de bobagem. É isso, bobagem. É interessante porque eu amo a Bíblia, eu acho incrível, né? A Bíblia, ela tem sempre algo que nos faz, às vezes, chorar, mas tem hora que a Bíblia nos faz rir, no meio de uma tragédia, no meio de uma situação, a Bíblia faz a gente rir. Olha que interessante. Ele fala para o anjo um monte de bobagem, mas ele não fala a bobagem da esposa. Ele diz assim: eu sou velho, a minha esposa é avançada de idade. Ele não chama a mulher dele de velha, né? Imagina, o seu marido chamar você de velha. Qual que é a diferença? Me explica aí, o pessoal mais... Qual que é a diferença de ser velho e de ser avançado de idade? É menos do que velho. Quantos anos? Mas eu acho, na verdade, Mariana, é que o Zacarias respeitava a mulher, tinha medo da mulher. Do anjo ele não estava com medo não. Ele começa a falar: quem que você pensa que você é? Você está querendo iludir a gente? Veja, irmãos, ele começa a falar para o anjo um monte de bobagem. E é interessante. Olha o que acontece no versículo 20. E o anjo respondeu assim para Zacarias: eu sou Gabriel, o anjo Gabriel, que permaneço na presença de Deus. Eu sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias. Ou seja, olha, eu sou Gabriel. E é interessante porque poucas vezes nós temos aí a necessidade de alguém perguntando: quem você é? E o anjo, ele está tão interessado em mostrar que ele está ali, quem ele é, quem mandou ele estar ali. Percebe? Ele está interessado e ele começa a dizer: olha, eu estou aqui porque Deus me mandou, meu nome é Gabriel, eu estava lá com ele, eu nem queria estar aqui, mas Deus me mandou estar aqui, e você está aí com medo. Deixa eu te falar uma coisa. Não vou te falar nada não. Olha só o que ele diz: eis que tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas se cumprirem, porque tu não crestes nas minhas palavras, que se cumprirão no seu tempo. O que nós temos? Um anjo, ele se apresenta e ele faz mais do que isso. Ele não deixa Zacarias continuar falando. Ele estava correndo o risco de falar tanta bobagem e perder a bênção de Deus, o milagre de Deus na sua vida.
Percebe, irmãos? Veja, a palavra diz, em alguns momentos, sobre a importância da nossa boca, da nossa língua, da nossa boca. Pode sair bênção, caminho de bênção, mas pode sair maldição. Os apóstolos tratavam a língua, veja, como um leme. A gente semeia com a boca. E o que Zacarias começou a semear? Bobagem. Ao ponto do anjo passar um zíper na boca de Zacarias. E ele fica literalmente, até o milagre do filho nascer, ele fica mudo. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele precisou ficar conversando com sinais. Não saía a palavra da boca. Veja o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas, para que a gente não perca o que Ele tem para as nossas vidas. Veja a importância das nossas palavras estarem alinhadas com os propósitos de Deus. Zacarias não falou mais até o milagre acontecer. Eu pergunto, o que é que Deus precisaria tirar da tua vida para você não perder o que Ele tem para a sua vida? Como já dizia os nossos avós, se você não tem nada para dizer, não diga nada. Mas não fala bobagem, não fala besteira. O sábio Salomão disse: até o tolo, quando fica quieto, é chamado de sábio. Até o tolo ficou quieto, é confundido como sábio. Irmãos, tem aquele ditado também que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Deixa eu dizer, nossas palavras são sementes. O que a gente fala no secreto, Deus, Ele nos faz colher no público. Você ali no secreto, você ali sozinho, nunca se esqueça disso. Suas palavras são as suas sementes. Deus interviu na vida de Zacarias para que a promessa não fosse abortada, justamente por causa da sua incredulidade. E eu acredito que Deus está falando com pessoas aqui hoje. Deus está alinhando aqui hoje a sua vida com os propósitos dele. O nosso desafio é começar a semear coisas que a gente gostaria de colher. O desafio para você, mulher, é parar de falar mal do seu marido para as pessoas e começar a falar o que você quer que o seu marido seja para o seu Deus. Comece a semear o que você quer colher. Nós vamos colher o que nós estamos semeando. As nossas palavras são as nossas sementes. Deus ouve. E veja, Ele deixou Zacarias mudo por um tempo. E eu imagino que alguns de nós precisaríamos costurar a boca para não falar bobagem, para não abortar o que Deus está fazendo. Jesus disse: olha, é muito melhor você ficar sem um olho
e não perder os céus, do que você ter os 2 olhos perfeitos e não chegar lá. Eu imagino que exista algumas coisas na sua vida que você está perdendo e você não está entendendo o porquê, mas tem coisas que Deus tira de nós para que a gente não perca o que a gente não pode perder. Para conseguir aquilo que você quer, às vezes você vai e abraça e faz o que você não deve fazer, e Deus vai e tira, Ele tira de você algumas coisas importantes para você, mas tudo para que você não perca o que realmente Deus tem para você. Você está entendendo? A solitude é esse lugar onde a gente vai semear, e a gente vai semear coisas boas. A história de Zacarias nos ensina que na solitude Deus fala. É esse lugar, é esse encontro, não a ausência, mas é o encontro, onde você e Deus fala com você. A solitude, o milagre está ali à nossa espera. Exatamente o momento, o lugar onde a gente vai mostrar para Deus que nós estamos preparados para receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E na solitude, as nossas palavras vão definir o nosso futuro. Quem sabe você está perguntando: como é que eu faço isso, pastor? Eu devo apenas ficar em silêncio, sentar ali em um lugar e ficar em silêncio? Solitude é ficar em silêncio? Não. Veja, em primeiro lugar, não falte nas celebrações, não falte na igreja. Por quê? Talvez se você não estivesse aqui hoje, você não está aprendendo. Talvez você nunca aprenderia sobre isso se você não estivesse aqui hoje. Já parou para pensar quanto tempo vai demorar para a gente pregar essa mensagem de novo, esse tema de novo? Quantas vezes você ouviu falar sobre isso? Quanto tempo vai demorar para a gente pregar isso de novo aqui? Então, graças à sua escolha de estar aqui, você está aprendendo sobre isso. Então não falte, é importante. Segunda coisa, diminua o seu ritmo. Vai mais devagar. É devagar que a gente vai mais longe. Veja, separe um tempo da sua vida, meu irmão. Devagar, calma, diminua o ritmo. Por que é que você não pode separar 1 hora? Por que é que você não pode separar 15 minutos para estar sozinho com Deus? Você tem 24 horas no seu dia. Por que é que você não consegue separar 15 minutos? Diminua o seu... Ah, pastor, eu estou me organizando. Meu irmão, você nunca vai se organizar. Você nunca vai ficar pronto. Não, a gente precisa mostrar para Deus que isso para nós é um valor. E a gente tem tempo para aquilo que nós damos valor. Então separe um tempo, separe um dia, separe 1 hora, separe 15 minutos, mas diminua o seu ritmo. E veja, fique sozinho. Não isolado, consciente de que Deus está com você. Se você ficar isolado, ninguém pode ficar isolado. Isso não é saudável. Os seus pensamentos vão começar a te perturbar. Você vai ficar pensando bobagem. Você vai entrar naquele ciclo de autopiedade, de autocomiseração. Você vai entrar em uma crise. Não é isso. É você estar sozinho, longe das pessoas, mas na presença de Deus. Você falar com Deus e Deus falar com você. Você aprender essa dinâmica. Comece sozinho adorando a Deus.
reconhecendo para Deus tudo de bom que Ele está fazendo na sua vida. Ah, pastor, me está faltando isso, está faltando isso. Meu irmão, não olha para aquilo que está faltando, olha para aquilo que você tem. Comece adorando, agradecendo o que você tem, o que Deus está fazendo. Depois você começa a clamar, você começa a pedir, você começa a orar e dizer com palavras, semeando essas palavras ali na presença de Deus. E com certeza a sua vida vai entrar numa nova dimensão. Solitude. Deus está nos chamando para isso. Quero convidar você, coloque-se em pé, por favor. Deus está chamando você para isso. Eu quero dizer antes de orar, veja, existem dois tipos de pessoas aqui hoje. O primeiro tipo de pessoa são aqueles que receberam a palavra e que ficaram admirados. Que história linda, pastor! Que palavra maravilhosa! E vão sair daqui animados, porque ouviram uma palavra, uma história incrível. Mas vão chegar e não vão fazer nada. Não vão mudar em nada. Não vão criar nenhum hábito, não vão procurar organizar nada e vão continuar igualzinho. Mas a palavra foi boa, incrível, maravilhosa. Esse é o primeiro tipo. E existe um segundo tipo de pessoa que ouviu a palavra e que está procurando agora já pensar em uma forma de aplicar isso. Já está pensando um horário do dia, uma hora do dia, um momento especial, onde você vai desligar o celular, onde você vai desligar a sua vida para estar sozinho com Deus. Solitude. Qual é o seu momento de solitude? E existe esse grupo que já está pensando aí, vou fazer isso. É isso. O primeiro grupo está, pastor, mas o senhor não tem filhos. Meu irmão, eu já tive, eu tenho 2 adolescentes, eu já tive criança, eu tenho uma cachorrinha, eu tenho celular, já tive passarinho, não tive papagaio ainda, mas sim, já tive gato, né, Mariana? A gente sabe que eu tenho assim, você fala assim, o pastor é ocupado. A gente consegue entender que é. Então veja, todos temos dificuldades. Se você colocar mais um obstáculo, não vai adiantar. Seja mais forte do que a sua desculpa. E esse grupo então já está pensando assim, o segundo grupo, já sei, vou fazer isso. Qual vocês acham que daqui a 5, 10 anos vai estar melhor? Qual que vocês acham? O primeiro grupo ou o segundo grupo? De que lado você quer estar, meu irmão? Do lado daqueles que ouvem ou do lado daqueles que ouvem e aplicam? O que muda a nossa vida não é o que a gente ouve, mas é o que a gente decide fazer depois de ter ouvido. Isso é o que muda. Então, antes de você se queixar dizendo assim, a vida daquele melhora, a minha nunca melhora. Uma coisa é você ter o regime do nutricionista colocado na geladeira da sua casa. Outra coisa é você aplicar aquele regime, aquela dieta. Colocar lá na geladeira não muda nada, você não vai perder nem 1 quilo. Você tem que colocar em prática. Amém, irmãos? Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, a Tua palavra, ela é maravilhosa, é viva e eficaz. Obrigado, Pai, por falar conosco. Obrigado por nos convidar, por nos chamar para perto.
Obrigado por não desistir de nós, por nos mostrar a importância, o valor da solitude, Senhor. Trabalha, Pai, nas nossas vidas nesse momento. Ajuda-nos a vencer todos os obstáculos, a superar todas as nossas desculpas e a colocar em prática, ó Deus, essa disciplina tão importante e tão necessária para todos nós. Deus querido, que o Senhor realmente venha nos abençoar, Pai. Antes de esperarmos os milagres caírem dos céus, que a gente possa ir atrás deles, porque eles estão nos aguardando, Pai. Eu oro, Pai, para que a gente possa sair daqui hoje realmente interessados em correr atrás daquilo que é realmente importante e necessário para todos nós. Ajuda-nos, ó Deus, a viver isso, a praticar isso, e que o melhor realmente esteja por vir, que possamos semear e que lá no nosso futuro nós possamos colher com abundância, Pai. Que assim seja, que possamos, ó Deus, ser uma vida melhor, uma família melhor, Deus, que possamos ser pessoas melhores, ó Deus, colhendo realmente os frutos daquilo que nós estamos semeando hoje. É a nossa oração, com gratidão, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus? Amém. Glória a Deus.